Oi. Ai, eu tô muito chateada. Tá sumindo o livro da sala de leitura. Vira e mexe só no livro. Mas as pessoas têm emprestado com ela. Elas emprestam, mas esses que estão sumindo, eu nem tomei ainda. Então não tava para empréstimo. Eles sumiram, desapareceram. Qual foi o último livro que sumiu? O último que sumiu foi Histórias e Contos de Outrora, de Charles Perrault. E eu não sei porque, só eu tenho a chave. Não sei. Tem certeza, professora, que só você tem a chave? Não, acho que sim. Vou tentar abrir para. Vamos procurar então. Vamos procurar. Bom, então vocês me ajudam a procurar atrás da própria ajudar. Quem é você? Oh, meu Deus! O que você está fazendo aqui? Não precisa se incomodar com a minha presença. Eu só estou procurando um livro aqui que... achei. Eu vou pegar esse livro emprestado e prometo que eu devolvo. Como assim? Ele sumiu! Ele foi! Vocês viram? Ele foi ilusionista ou o quê? Ele sumiu na frente dos nossos olhos. Meu Deus. Ora, veja quem voltou. Eu estava com saudades. Pensei que você não fosse mais vir e que tinha ficado com medo da última história. Mas tudo bem. Fico feliz que tenha voltado. Falando em história, como é que foi a última história? Você gostou? Conseguiu dormir legal? Espero que sim. Bom, espero também que os meus animais não tenham atrapalhado a sua subida até aqui. Eles são meio ariscos, sabe? Qualquer um que entra, eles começam a latir. Falando em animais, acabei de me lembrar de uma história bem interessante. alguns séculos atrás, eu ouvi um cara contando essa história.
Você gosta de histórias, né? Vamos ouvir mais uma? Mais claro, como eu disse, lá no meu planeta, somente em volta da fogueira. E essa noite está bem fria. Ótima ocasião para se contar uma história. Vamos preparar a fogueira, vamos? Bom, e aqui estamos novamente. Essa história. A história que eu vou contar hoje para vocês se chama O Gato Preto. É uma história que eu ouvi há muitos séculos atrás. Quem me contou essa história me contou numa noite fria, assim como essa. Estava eu, ele e mais algumas pessoas ao redor de uma fogueira. Por algum motivo ele não quis dizer o nome dele, mas ele nos contou a história. Ele nos contou a história porque no dia seguinte ele ia morrer. E infelizmente ele morreu. A história que ele contou foi muito dramática, porque foi uma sucessão de pequenos fatos domésticos que o destruíram por completo, que o aterrorizaram, que o assombraram. Pequenos fatos de algo tão pequeno. Desde a infância dele, ele estava nos contando, ele sempre foi dócil, amável, uma pessoa honesta, carinhosa, uma pessoa de caráter. Com todas as pessoas. E isso acabou que fez com que muitas pessoas abusassem dele, de tanta bondade. Então, com os animais não era diferente. Era mais ainda, ele tinha um amor, uma afeição pelos animais muito grande. E seus pais sempre tinham uma casa grande que podia comportar todos os animais. E assim ele vivia, feliz. E de acordo com que ele crescia, o amor pelos animais também ia crescendo, o caráter dele ia se aperfeiçoando. Quando ele se casou com uma mulher igualmente a ele, com uma mulher que amava os bichos tanto quanto ele amava. E na casa dele, era tantos animais, tinha pássaros, peixinhos dourados, tinha gatos, coelhos, até um macaquinho ele tinha. Mas tinha um animal em comum, um gato preto. Esse gato, ele era grande, bonito, e acompanhava ele para tudo quanto lugar que ele fosse, esse gato o acompanhava. E por muitas vezes ele tinha que insistir para que o gato não fosse para a rua com ele, às vezes que ele tinha que sair. O nome deste gato era Plutão. Nome bonito, interessante até. A esposa dele o ajudava bastante, gostava dos bichos tanto quanto ele. E esse gato, dia após dia, o acompanhava. E, na verdade, Plutão era o gato que ele mais gostava. Era o animal que ele mais gostava. Um gato preto, como esse. Grande. Com o passar dos anos, tudo mudou. O caráter dele também mudou. Ele já não era mais dócil e gentil como antigamente. Agora, ele estava mais irritadiço. Agora ele estava mais nervoso. O caráter dele mudou drasticamente para pior. Até com a esposa dele, ele se tornou agressivo com os animais, com tudo, com todos. Ninguém mais escapava da fúria deles, exceto, claro, Plutão. Plutão era único ainda porque ele ainda tinha uma afeição, porque ele ainda tinha um certo respeito. Somente por Plutão. Mas com o tempo, o
gato também começou a se tornar alvo dos seus ataques de fúria. Certa noite, ao voltar para casa, depois de uma noite toda de farras, loucuras, ao voltar embriagado, bêbado para casa, ele, ao tentar pegar o gato fugiu dele. Fugiu com medo, com horror da atitude dele, do jeito que ele estava. Ele, com raiva, tira do colete um canivete e teve uma atitude que ele jamais teria em outros tempos. Fez algo que a fúria, uma atitude demoníaca, uma atitude atroz. Pegou o gato pelo pescoço e arrancou um dos olhos do gato. Na manhã seguinte, já recuperado, assim, recuperado parcialmente, né? Ao ver o horror que estava o olho daquele gato, tomado pelo remorso, tomado pela culpa, ele se afogou mais ainda nas bebidas. Se afogou mais ainda na bebedeira para tentar esquecer o que ele fez. Isso não era uma coisa fácil. O gato, porém, começou a ficar com medo dele. Ele não ficava mais próximo do dono. Evitava. A órbita vazia do seu olho era aterrorizante. E ele sempre fugia do dono quando ele estava por perto. Tal ato deixou ele com mais raiva, com mais ira. O espírito da perversidade tomou conta dele cada vez mais e mais. Até que um dia, até que uma certa manhã, a sangue frio, ele se levantou, já com muita raiva, pegou o gato, pegou uma corda, deu um nó em volta do pescoço do gato e o pendurou em uma árvore. Pendurou com lágrimas nos olhos. Ele enforcou o gato ali. Enforcou porque ele estava com raiva. Enforcou porque estava com ira. Enforcou porque o gato já não o deixou mais como ele era antes. Enforcou porque o gato o tornou aquilo que ele era agora. Naquela mesma noite, na noite que ele enforcou o gato, na noite que ele, na noite daquela manhã, que ele fez uma atitude a mais perversa, a atitude mais insana, a atitude, o ato mais demoníaco. Naquela noite em que ele estava ali dormindo tranquilamente na cama ao lado de sua esposa, ele é acordado com alguém gritando: "Fogo! Fogo!" Ele, desesperado, se levanta, toma sua esposa e a criada e sai de casa, desesperado, enquanto o fogo consumia toda a casa, destruía tudo que ele tinha. Nos dias que se seguiram, após o incêndio que destruiu, que devastou a sua casa, nos dias que se seguiram, ele foi visitar as ruínas de seu antigo lar. E ao chegar, ele percebe que uma multidão estava aglomerada ao redor de uma única parede que permaneceu intacta, que permaneceu de pé. Uma única parede que ficou ali, onde outrora era o quarto dele. E muitas pessoas estavam ali ao redor daquela parede. E
O que mais chamou a atenção dele foram pequenas palavras como impressionante ou como nossa, como isso, incrível. Ao chegar naquela parede, ao chegar naquele lugar, ele vê ali na parede, como que entalhado em alto relevo, em baixo relevo, o desenho gigante de um gato preto com uma forca no pescoço. Ele se desesperou mais ainda. Ele tentou procurar razões para como aquilo tinha acontecido. Ele talvez tenha pensado que alguém tivesse pego o gato ali da árvore naquela manhã e tivesse jogado o gato ali para dentro da janela, o gato ficou preso na parede. Ele procurou razões e talvez essa foi a razão mais plausível que ele encontrou. Não que tenha sido a resposta correta. Não sei se você acredita em karma, sina, destino. Com essas respostas em mente, com essas possíveis respostas em mente, ele continuou vivendo a vida dele. Não foi fácil, porque agora já não era mais um homem rico que nem ele era antes, porque agora estava morando em uma adega, nos fundos de um bar, com sua esposa. Mas ele continuava ainda sua vida, com farras, bebidas, se lançando as bebidas, a bebedeira, tudo isso. Até que um dia, quando ele estava num bar, ele estava ali enchendo a cara, tentando esquecer do animal que ele matou, tentando esquecer da casa que ele perdeu. Ali, ele viu em cima de um tonel, ou era de gin, ou era de rum, ele não sabia se lembrar, não conseguia se recordar, mas ele viu um gato que chamava a atenção. Era um gato preto, como o dele. Ao se aproximar daquele gato, ao fazer carinho, aquele gato logo se eriçou todo, se esticou, aquele gato logo respondeu. Ele perguntou ao dono do bar de quem que era aquele gato, mas o dono simplesmente disse que nunca havia visto aquele gato antes. Que gato era aquele? Quando ele virou-se para voltar para casa, o gato o seguiu. Ele ficou feliz. Só que aquele gato tinha uma pequena diferença com Plutão, o seu antigo gato. Ele tinha uma mancha branca um tanto indefinida, que cobria toda a região do peito. Assim que chegou em casa, ele logo se acostumou, ele logo gostou de tudo aquilo, principalmente de sua esposa. Mas na manhã seguinte, ele percebeu algo que até então ele não tinha percebido. Ele percebeu que aquele gato tinha um olho a menos. Assim como era com Plutão, aquele gato faltava um olho nele. E aquilo tornou as coisas piores. Para a esposa dele, que ainda detinha aquele espírito amável, aquele espírito que outrora ele também tinha, um espírito tão compassivo, um espírito tão humilde, tão amável, para a esposa dele, aquilo foi algo que a fez amar mais ainda aquele gato. Mas para ele, aquilo era algo horrível, pois o lembrava das atitudes que ele fez, do crime que ele cometeu. E dia após dia, ele passou a odiar mais ainda aquele gato e passou a evitar aquele gato. Mas o gato o seguia por onde quer que ele fosse. Se ele se sentasse, o gato sentava embaixo da cadeira. Quando não, pulava sobre os seus joelhos e ali ficava. Quando ele se levantava para evitar o gato se prendia nele, nas pernas, se prendia no peito, na roupa dele. Ele só não batia naquele gato porque ele ainda tinha a lembrança do último crime. Ele tinha medo de matar também aquele gato. Na verdade, ele tinha medo daquele gato, porque aquele gato era uma lembrança de Plutão.
certo dia, sua esposa, de tanto insistir para que ele olhasse, ele foi ver aquela mancha esbranquiçada no peito do gato. E para o terror dele, e para o karma, para a sina, não sei o que ele chamaria, não sei o que você chamaria, mas para o terror dele, a mancha branca que tinha no peito do gato era a mancha de uma forca. Certa manhã, ele se levantou para descer a adega da casa da onde a pobreza o levou, que era nos fundos de um bar. Ele desceu ali para ver, mas ao descer naquela adega, o gato o seguiu. E descendo as escadas, o gato quase o fez tropeçar. E ele, no ímpeto de raiva, no ímpeto de fúria, ele pegou um machado que estava ali perto. E com a fúria dos demônios, a razão que ele já não tinha mais, o pouco de razão que ele tinha, que já havia esvaído dele há muito tempo, em um golpe certeiro, ele teria matado o gato. Não fosse o braço da esposa que o impediu de fazer tal ato. Outra atitude atroz que daria cabo a outra vida. Só que ele, com mais fúria ainda, se desvencilhou dos braços da esposa e no único golpe cravou o machado no crânio dela. Ela caiu morta no chão, sem nenhum grito de socorro, sem nenhum grito de esperança. Ali ela caiu morta. Ele então começou a olhar por toda a adega. Parecia que a adega era favorável a ele, porque por ser uma adega velha, uma adega antiga, ele viu que em uma das paredes, próximo de uma chaminé que outrora era uma chaminé, mas agora estava esquecida, aquela chaminé, os blocos eram fáceis de tirar, a massa que tinha ali. Ele começou então a tirar bloco por bloco, pegou um pé de cabra, começou a retirar os blocos e viu que havia um fundo falso ali atrás. Então ele pegou o corpo da esposa e colocou ali. Essa foi a atitude mais plausível que ele achou. A princípio, ele pensou em espartejar, cortar os pedaços da esposa e entregar no lixeiro. Também ele pensou em incinerar o corpo dela, mas esconder era mais fácil, porque tirar o corpo da casa sem que levantasse suspeitas seria difícil. Ao colocar os tijolos ali, cimentar tudo novamente, ao olhar aquele belo trabalho, ele se sentiu satisfeito pelo ótimo trabalho que ele fez. Depois de esconder o corpo da esposa, ele foi procurar aquele que foi o causador da morte da esposa, o gato. Ele procurou o gato por tudo quanto é canto, mas não achou. Naquela noite, ele dormiu tranquilo. A primeira noite em muitas que ele dormiu em paz, sem remorso, sem medo, sem um gato acordando em cima dele, o olhando, sem um gato o encarando, sem um gato o lembrando sobre o que ele tinha feito, o que ele era. Ele estava tranquilo. E assim passaram-se os dias. 1, 2, 3, 4 dias sem ver aquele gato. 4 dias em paz. Nem mesmo a morte da esposa o estava atormentando. Ele estava tranquilo. Até que um certo dia, os investigadores, os agentes da polícia chegaram na casa dele para investigar sobre o sumiço da esposa. Ele tranquilamente, como se não tivesse feito nada, conduziu os agentes por toda a casa, até que ele desceu à adega. Com os braços cruzados à altura do peito, o coração batendo tranquilamente, ele conduziu os investigadores à casa. Os investigadores, os 6 que estavam ali, viu que estava tudo tranquilo e estava pronto para sair. Ele, com uma certa arrogância e prepotência no coração, ele então, para amenizar tudo, ele resolveu dar uns tapinhas na parede para dizer que estava tranquilo, que era inocente daquele crime,
que eles o acusavam. E ele disse: que bom que eu pude lhe ajudar, que bom que eu pude lhe ser útil. Espero que vocês encontrem o culpado, porque esta minha casa, como você pode ver, as estruturas dela, as paredes dela são sólidas, são firmes. Só que ao bater na parede, um grito ecoou dela, um som gutural, um som que parece que saía do inferno, um som, um grito, um clamor, um lamúrio que parece que vinha para o aterrorizar, que estremeceu todas as paredes, as espinhas dele, a casa. Os investigadores que estavam já meio caminho na escada, ao ouvir aquele som, se atiraram na parede e começaram a arrancar os blocos, começaram a destruir aqueles blocos, tirando bloco por bloco. E ele, que já estava grudado na parede, na frente, a outra parede, quando todas as paredes, quando todos os blocos já não estavam mais lá, quando todos os blocos já não estavam mais lá, ele viu então o corpo da esposa, já em estado de decomposição avançada. E ali, sobre a cabeça dela, estava o gato. O gato que ele achou que havia sumido, mas na verdade, ele o enterrou junto com sua esposa. Bom, meus queridos, o que eu mais gosto aqui na Terra são que os contos, eles trazem coisas diferentes. Às vezes a gente acha que os contos acabam sempre com finais felizes, contos de fadas. Não, os contos nos ensinam muito mais. Os animais mais mansos, aqueles que vocês acham que são os mais dóceis de todos, eles são capazes de fazer gerar em nós as atitudes mais atrozes, os atos mais desprezíveis. Cuidado. Se você acha que os seus erros serão de todo esquecidos, se você acha que os seus erros ficarão no esquecimento, que você poderá fazer as coisas erradas e ficará assim, impune, mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. Inclusive os seus erros, inclusive os seus pecados, todos eles.